Damas e cavalheiros, bem-vindos! Vamos ver hoje o modelo mais importante para variáveis aleatórias discretas, o modelo binomial. Ele é importante na prática porque ele tem várias aplicações interessantes, e importante na teoria porque ele é a base matemática de vários outros modelos que nós vamos ver depois. Esse modelo é um dos mais antigos, ele já apareceu no livro do Bernoulli, publicado em 1713, o Ars Conjectandi. Vamos dar uma olhada nesse modelo, como que ele funciona, para que ele serve. E vamos começar com o exemplo mais simples possível. Eu lanço um dado comum 4 vezes e conto quantas vezes ele mostrou a face 6. Esse modelo binomial também é baseado em repetições do experimento de Bernoulli, como aqueles que nós vimos no vídeo passado, que está ali. Se você não viu, não tem problema, dá para entender a si mesmo. Um experimento de Bernoulli é simplesmente um experimento aleatório que pode dar só 2 resultados, chamados de sucesso e fracasso, com probabilidades conhecidas. Probabilidade de sucesso igual a P e a probabilidade de fracasso igual a Q. Por exemplo, se eu pego um dado comum desse e lanço, e considero que é sucesso se ele mostrar a face 6 e fracasso se ele mostrar qualquer outra face, isso é um experimento de Bernoulli, também chamado de tentativa de Bernoulli. Agora, se eu lançar esse dado 4 vezes e contar quantas vezes ele mostrou a face 6, esse número de vezes que ele mostrou a face 6 vai ser uma variável aleatória que vai ter distribuição binomial. Nesse problema, então, eu tenho x é o número de sucessos e n é o número de tentativas, que vai ser igual a 4. O sucesso é o dado mostrar a face 6 e o fracasso é ele mostrar qualquer outra face. A probabilidade de sucesso vai ser P igual a 1/6 e a probabilidade de fracasso é igual a Q, que é igual a 1 menos P, igual a 5/6. Vamos calcular agora as probabilidades do x. A probabilidade de eu não ter nenhum sucesso, probabilidade de 0 sucesso, é a probabilidade de eu ter 4 fracassos, que vai ser a probabilidade do fracasso Q elevado a 4, o que dá aproximadamente 0,4823. Esse vai ser o resultado mais provável desse experimento, a face 6 não aparecer nenhuma vez. A probabilidade de 4 sucessos também é fácil, é igual à probabilidade de sucesso elevada a 4, P elevado a 4, o que dá aproximadamente 0,8 de milésimo. Esse vai ser o resultado de menor probabilidade. A probabilidade de ter um sucesso é um pouco mais difícil. Eu vou ter a probabilidade de sucesso elevada a 1 e a probabilidade de fracasso elevada a 3. Mas esses sucessos e fracassos podem acontecer em várias sequências diferentes. Fazendo uma lista aqui, o sucesso pode ser na primeira tentativa, seguida de 3 fracassos, ou na segunda tentativa, ou na terceira, ou na quarta. São 4 sequências diferentes que têm um sucesso e 3 fracassos. Isso aqui é a probabilidade de uma dessas sequências. Eu tenho que multiplicar isso por 4, o que dá aproximadamente 0,3858. A probabilidade de 2 sucessos vai ser a probabilidade de eu ter 2 sucessos e 2 fracassos, mas isso também pode acontecer em várias sequências diferentes. Fazendo a lista, os sucessos podem estar na primeira e segunda tentativa, ou na primeira e terceira, ou na primeira e na quarta, e assim por diante. São no total 6 tentativas. Tenho que multiplicar isso por 6, isso dá 0,1157. Por fim, a probabilidade de 3 sucessos, é mais fácil calcular isso fazendo 1 menos a soma dessas probabilidades todas, o que dá aproximadamente 0,0154. Eu vou agora limpar um pouco a tela e deixar só o que interessa. O que me interessa são essas expressões aqui que calculam as probabilidades. Eu vou deixar essas aqui em destaque e apagar o resto. Cada expressão dessas tem 3 termos. Aqui na primeira linha, os 2 primeiros termos não estão representados porque são iguais a 1. E aqui também na última linha. Nesta segunda coluna, temos as probabilidades do sucesso elevadas ao número de sucessos desejados. Então, a probabilidade de ter um sucesso, nós temos aqui a probabilidade de sucesso elevada a 1. Nessa primeira linha, queremos calcular a probabilidade de 0 sucessos, vamos ter aqui P elevado a 0. Nessa terceira coluna, temos a probabilidade do fracasso, que é Q, elevado ao número de fracassos. O número de fracassos vai ser o número de tentativas menos o número de sucessos. São 4 tentativas menos 0 sucessos, então 4 fracassos. Na última linha temos 4 sucessos, então 4 menos 4 igual a 0 fracassos. Dá para ver então que a probabilidade de 3 vai ter os termos P elevado a 3 e Q elevado a 1. Mas quanto vai valer esse termo aqui?
Todas essas expressões, então, vão ter essa forma. Um primeiro termo, depois a probabilidade de sucessos elevada ao número de sucessos desejado, aqui para 3 sucessos, p elevado a 3, isso multiplicado pela probabilidade de fracasso elevada ao número de fracassos, que é n menos x. Agora, o que é esse primeiro termo? Esse primeiro termo dá o número de sequências que resultam naquele resultado. Por exemplo, para ter 2 sucessos, há 6 sequências diferentes que levam àquele resultado. Como é que eu sei disso? Se for um problema pequeno como esse, com apenas 4 tentativas, eu posso simplesmente fazer listas. Então, a probabilidade de ter um sucesso são 4 maneiras diferentes de você ter um sucesso e 3 fracassos. Para ter 2 sucessos, são 6 maneiras diferentes e assim por diante. Mas isso só funciona se o problema tiver um n muito pequeno. No exemplo que nós vamos ver depois, que tem um n igual a 10, são mais de 1000 sequências diferentes, não dá para fazer listas. E aí, nesse caso, nós temos que usar uma ferramenta que é análise combinatória. Se você não conhece, dê uma olhada naquele vídeo ali do canal. O número de combinações de nx a x vai ser n fatorial sobre x fatorial, que multiplica n menos x fatorial. O fatorial de n, se você não conhece, é o produto de n por todos os números inteiros menores do que n. n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 e assim por diante até chegar no 1. O que essa fórmula dá é o número de combinações possíveis de n elementos x a x. Quer dizer, o número de maneiras que você pode combinar n elementos em subgrupos de x. Vamos ver como usar isso para resolver esse problema de probabilidade do 3. Eu vou usar a combinação de 4, 3 a 3. Eu quero saber quantas sequências diferentes de 4 elementos, contendo cada uma 3 sucessos, eu posso criar. Ou então, pensando de outra forma, se cada sequência tem 4 posições, de quantas maneiras diferentes eu posso distribuir 3 sucessos entre essas 4 posições. O cálculo é feito dessa forma, isso dá 4. Dá para ver então que a forma geral dessas sequências é: probabilidade de x é o número de sequências que pode ser calculada por meio de análise combinatória, combinações de nx a x, p elevado a x, q elevado a n menos x. Essa aqui é a função de probabilidade, a fórmula para calcular a probabilidade para qualquer valor de x. Alguns pontos interessantes aqui. O primeiro é que há várias formas de representar combinações. Alguns livros não usam essa forma, usam essa daqui, colocando o n e o x como subíndices, ou então a mais usada é essa daqui, parênteses com n e x dentro. Um outro detalhe é que alguns livros não usam essa expressão com o q. Eles preferem escrever dessa forma 1 menos p, o que é igual a q. Por isso, essa expressão aqui da função de probabilidade, às vezes você pode encontrar em outros livros com essa forma, o que parece bem diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Resumindo então, se nós temos um experimento que tem essas características, a variável vai seguir uma distribuição binomial. Primeiro, é feito um número fixo n de tentativas de Bernoulli. Segundo, cada tentativa dessas pode resultar em 2 resultados, sucesso e fracasso. Terceiro, cada tentativa dessa é independente probabilisticamente da outra. O que acontece numa tentativa não afeta a probabilidade de sucesso na outra. E 4, a variável que interessa, x, é o número de sucessos conseguidos dentro daquelas n tentativas. No exemplo, n foi igual a 4 tentativas, o sucesso era o dado mostrar a face 6, e o x era o número de vezes que o dado mostrou a face 6 naquelas 4 tentativas. X vai ser o número inteiro entre 0 e 4. A probabilidade desse x, a distribuição de probabilidade desse x, pode ser calculada usando aquela fórmula ali que é a função de probabilidade do modelo. P de x vai ser combinação de nx a x, p elevado a x, q elevado a n menos x. O p e o n são os parâmetros do modelo, aqueles números que identificam o modelo. O q, que está naquela fórmula, normalmente não é considerado como um parâmetro porque ele é simplesmente 1 menos p. Essa é, então, a distribuição de probabilidade, e esse é o gráfico. Os valores mais prováveis são o 0 e o 1. O que faz sentido, é mais provável que o jogador não consiga nenhum sucesso ou consiga só um. Nesse problema, n, número de tentativas, é igual a 4, e a probabilidade de sucesso é igual a 1/6. No modelo binomial,
O valor esperado é de x é dado pelo produto n vezes p, o que vai ser 4 que multiplica 1/6, aproximadamente 0,67. E a variância é dada por npq, 4 vezes 1/6 vezes 5/6, o que dá aproximadamente 0,56. Note que o valor esperado é 0,67, fica mais ou menos por aqui no gráfico. Ele não é igual ao valor mais provável, que seria o zero. Uma das características que a gente tem que analisar numa distribuição é sua simetria ou assimetria. Aquele gráfico ali mostra 3 distribuições binomiais. A do meio é totalmente simétrica. As duas das laterais são assimétricas com assimetrias diferentes. Uma é positiva e a outra é negativa. No modelo binomial, o que determina a forma da distribuição, se ela vai ser simétrica ou assimétrica, é o valor do parâmetro p, a probabilidade do sucesso. Vamos ver o que acontece com a simetria e também com o valor esperado quando p varia. Lembrando, o valor esperado de x é igual a np, onde n é o número de tentativas. Vamos supor n igual a 10. Se lanço um dado e considero que o sucesso é a face par, a probabilidade de sucesso vai ser meio. O dado tem 6 números e 3 deles são pares. O gráfico vai ter essa forma. Ele é totalmente simétrico, com a maior probabilidade aqui no valor x igual a 5. O valor esperado dele vai ser np 10 vezes meio igual a 5. O valor esperado, então, é igual ao valor mais provável, que é o 5. Agora, se lanço um dado e considero que o sucesso é ele mostrar a face 6, a probabilidade de sucesso vai ser 1/6. O gráfico vai ter essa forma assimétrica. Isso era de se esperar porque a probabilidade de sucesso é pequena, igual a 1/6. É mais provável que o jogador consiga poucos sucessos, só 1, ou 2, ou 3, ou 4, em 10 lançamentos. Esse tipo de assimetria, quando o gráfico tem uma cauda que se estende para o lado positivo do eixo, é chamado de assimetria positiva. O valor esperado vai ser igual a 10 vezes 1/6, igual a 1,1667 aproximadamente. Esse valor esperado agora é um pouco maior do que o valor mais provável, que seria o 1. Por fim, se eu lanço um dado e considero como sucesso qualquer face que não seja o 6, a probabilidade de sucesso é 5/6. O gráfico vai ter essa forma, que é a imagem invertida desse daqui. Isso faz sentido porque a probabilidade de sucesso é alta e é bem provável que o jogador consiga muitos sucessos, de 7 para cima. O valor esperado vai ser 10 que multiplica 5/6, igual a aproximadamente 8,333. O valor esperado, então, vai ser menor que o valor mais provável, do que o 9. Conclusão disso: se a probabilidade é igual a meio, o gráfico vai ser simétrico e o valor esperado é igual ao valor mais provável. Agora, se a probabilidade for menor do que meio, o gráfico vai ter uma simetria positiva e o valor esperado vai ser maior do que o valor mais provável. Agora, se a probabilidade for maior do que meio, a assimetria vai ser negativa e o valor esperado vai ser menor do que o valor mais provável. Vamos ver agora um exemplo que não tem nada a ver com jogos nem com dados. Aquela tabela ali, que é bem conhecida nos livros de estatística, mostra os resultados de um levantamento que foi feito no século XIX na região da Saxônia, que hoje é parte da Alemanha, contando o número de meninas em mais de 6.000 famílias. Essa é a tabela com os dados originais. O estudo considerou apenas famílias que tinham 12 crianças e contou o número de meninas. O total de famílias foi 6.115. O x é o número de meninas em cada família. Isso aqui é a frequência absoluta, que é o número de famílias que tinham aquele total. Então, 0 meninas, havia 7 famílias com 0 meninas. Com uma menina, havia 45 famílias e assim por diante. Isso aqui é a frequência relativa, que é a frequência absoluta dividida pelo total. Então, 7 dividido por 6.115 dá 0,0011, 45 por 6.115, 0,0074 e assim por diante. O mais comum, é claro, eram as famílias com 6 meninas. Foram encontradas 1.343 famílias assim, o que dá, dividido por 6.115, cerca de 22% das famílias. Vamos chegar agora à tabela para o lado para dar espaço para um gráfico. Dá para ver que ele é mais ou menos simétrico, com o pico, o valor de maior frequência, no 6, como a gente esperaria. Mas se olharmos mais de perto, dá para ver que o gráfico não é totalmente simétrico.
Existem mais famílias com 5 meninas do que com 7, mais famílias com 4 do que com 8 e assim por diante. Em geral, há mais meninas do lado esquerdo do gráfico do que do lado direito. Isso indica que a média dessa distribuição deve ser menor do que os 6 que a gente esperava. A probabilidade de haver menina na família deve ser menor do que de haver menino. Vamos calcular quais seriam as probabilidades teóricas usando o modelo binomial. Um modelo binomial é representado abreviadamente por BNP. A letra B de binomial e os dois parâmetros N e P. No caso, N igual a 12 e P, a probabilidade de sucesso. Nesse problema estamos contando os meninos, então sucesso é a criança ser menina. E Q é a probabilidade do fracasso. E essa aqui é a fórmula para a função de probabilidade. A probabilidade de 0 sucessos, quer dizer, de nenhuma menina na família, vai ser combinação de nx a x, 12, 0 a 0, p elevado a x, meio elevado a 0, e q elevado a n menos x, meio elevado a 12 menos 0. Isso aqui é igual a 1, isso aqui também é igual a 1, o total vai dar 0,0002. A probabilidade de haver uma menina vai ser combinação de 12, 1 a 1, meio elevado a 1, meio elevado a 12 menos 1, que dá 11. Isso vai ser igual a aproximadamente 0,0029. A maior probabilidade vai ser a de haver 6 meninas. Vai ser a combinação de 12, 6 a 6, meio elevado a 6, que multiplica meio elevado a 6 também. Isso vai dar aproximadamente 0,2256, um pouco mais do que 22%. Como a distribuição é simétrica, a probabilidade de 11 meninas deve ser igual à probabilidade de uma menina. Fazendo as contas, as duas são iguais a 0,0029. E a probabilidade de 12 meninas vai ser igual à probabilidade de 0 meninas. Fazendo as contas, 0,0002. As probabilidades encontradas então foram 2, 29, 22, 56. Vamos colocar isso naquela tabela. Voltando agora na tabela, a coluna com as probabilidades já foi completada. Aqueles valores que nós calculamos, 2, 29 e 0,2256 e os outros. Essa distribuição de probabilidade é totalmente simétrica. A maior probabilidade está aqui, 6 meninas. A probabilidade de 5 e de 7 são iguais. As de 4 e a de 8 também são iguais e assim por diante. Tendo essas probabilidades, posso calcular agora as frequências esperadas de acordo com o modelo, multiplicando cada probabilidade dessa pelo número total de famílias. A frequência esperada para o zero seria a probabilidade do zero multiplicada por 6.115, 0,002 multiplicada por 6.115, 1. Ou seja, esperaríamos uma família com 0 crianças. A frequência esperada de 1 seria a probabilidade de 1, que multiplica 0,6115, 18. A maior frequência seria a de 6, probabilidade de 6, que multiplica 6115, que dá 1.379 e assim por diante. Completando a tabela, essa coluna mostra então as frequências que seriam esperadas se a probabilidade fosse meio. Vamos comparar agora a média do número de meninas em cada família que realmente foi encontrada nessa pesquisa por meio de uma média ponderada do número de meninas ponderada pela frequência absoluta e comparar isso com o valor esperado teórico, lembrando que o valor esperado de x é igual a n vezes p, n igual a 12, p igual a meio, isso dá 6. Então esperaríamos 6 meninas em média. Agora, para calcular a média ponderada, vai ser cada número desse multiplicado pela sua frequência, 0 vezes 7, mais 1 vezes 45, mais 2 vezes 181, etc., somando tudo isso e dividindo pelo total de frequência, que é 6.115. Isso dá aproximadamente 5,77. Esse aqui é o gráfico das frequências observadas na pesquisa, que nós já vimos, que é um pouco assimétrico, e esse aqui das frequências esperadas, que é completamente simétrico. Esses gráficos têm média. Esse aqui é 6, a média teórica, e esse aqui 5,77. Essa média é um pouco menor do que 6, porque esse gráfico é um pouco assimétrico, há mais meninas do lado esquerdo do que do lado direito do gráfico. A média observada, que foi de 5,77 meninas em cada família, foi menor do que a média esperada teórica, que era de 6 meninas em cada família. Por quê? Será que nós usamos o modelo errado?
Não, o modelo está certo. Tem que usar o modelo binomial mesmo. Mas o que está errado é o parâmetro, aquele P que é a probabilidade de haver meninas na família. Eu coloquei 0,5, supondo que a probabilidade de haver meninas seria igual à probabilidade de haver menino. Mas os demógrafos, que são as pessoas que estudam populações, há muito tempo já sabem que a probabilidade de nascer uma menina é menor do que de nascer um menino. Os demógrafos representam isso na forma de uma razão, a chamada razão dos sexos ou sex ratio, que é o número de meninos nascidos para cada 100 meninas. E a média mundial hoje em dia é 105 para 100, quer dizer, nascem em média 105 meninos para cada 100 meninas. A probabilidade de nascer menino, então, seria 105 dividido pelo total de crianças nascidas, que é 100 mais 105, 205. Isso dá aproximadamente 0,512. A probabilidade de nascer uma menina vai ser 1 menos isso, o que dá aproximadamente 0,488. Agora, por que isso acontece, ninguém sabe exatamente. E ficamos por aqui, obrigado pela visita e até o próximo.